Boa tarde, tudo bom? Eu não sei o que esse seu vídeo que eu fiz ontem teve algum efeito, se não teve, mas eu vou contar mais um pouquinho aí do que eu passei nos últimos 5 anos. Devagarzinho a gente vai contando tudo que aconteceu. Uma coisa que aconteceu, cara, que ontem faltou de eu contar, foi um dia muito engraçado. Eu tava em casa, né, lá de bobeirinha, vendo o jornal da Band, aquele jornal lá, o Donos da Bola, que tem aquele gordinho barbudo lá que ficava falando na televisão, que já que eu não sou o cara, eu quero ser amigo do cara, que não sei o que sei lá mais das quantas, ficava contando maior vontade e aquele trem todo, entendeu? Eu não sei nem o que esse gordo é. Nunca vi ele pra mim não é meu amigo, né? Mas eu não sei também se ele tava falando de mim. Mas teve um dia que eu tava vendo dois fatos que me intrigaram. Um dia eu tava vendo esse jornal, um colega meu entrou dentro da minha casa, eu fui abrir o porteiro, ele entrou correndo dentro da minha casa e saiu procurando na sala, igual louco, como se estivesse procurando alguma coisa na sala da minha casa. Os caras fizeram um serviço tão bem feito, que os caras esconderam as câmeras, as escutas tão bem escondidas, que eu nem sabia onde é que estava. E o cara entrou dentro da minha casa procurando lá, igual louco, e o que os caras estavam arrumando depois que eu fui me mancar. E outra foi um dia que eu fui cortar o cabelo, estava passando esse mesmo jornal, e o cara começou a fazer piadinha lá, que eu estava sentado lendo um jornal super. Aí o cara que tava cortando o cabelo, tá assim, aí olha pra você ver, velho, esse cara ainda fica zoando o cara, debochando do cara, fazendo gracinha com o cara, que não sei o que é o Everton sei lá o que, eu sei que o primeiro nome dele é Everton, o gordo lá que apresenta os Donos da Bola em Minas Gerais. Teve um dia, cara, olha pra você ver que estranho, eu pensei, foi isso um pensamento, amanhã eu vou no Banco do Brasil, e chegar lá, vocês vão me pagar o meu pagamento, né, que não sei o que. E fui no Banco do Brasil, né, para fazer o teste, para testar, para ver o que era. E eu tava sentado lá, e foi um cara que foi no caixa do Banco do Brasil, no Banco do Brasil, do Barro Preto, que fica embaixo da UniBH, se eu não me engano. Aí o cara tá lá, e eu vi a mulher apontando para mim, a mulher apontou para mim enquanto ela tava atendendo o cara, e eu sentando na cadeira de espera. Eu não falei nada, né, velho? Eu sei lá o que estava acontecendo, eu só pensei um negócio, pá. Pra mim, eu pensei, eu ia chegar lá, alguém ia me falar alguma coisa. O cara saiu de dentro do banco pulando, velho, dando cada salto de alegria, de felicidade. Depois eu parei pra pensar no meu pensamento seguinte: já que ele não falou nada, o dinheiro ficou pra ele, né, velho? Você vê como as coisas são. Eu todo inocentezinho bobinho lá, sem saber de nada. No Bradesco, quantas vezes eu fui no Bradesco tentar arrumar alguma coisa, eles colocaram aquela gerente mais linda, mais maravilhosa lá, pra poder ficar rindo, fazendo gracinha, rebolando, aquele trem todo pra tentar me seduzir, que sei lá mais das quantas, e sei lá mais o que. O Bradesco é outro também que é sujo, né? Mais sujo que pau de galinheiro. Tem um escritório de advocacia aí, que ele é o seguinte: foi um rapaz quando eu trabalhava na Wizard, eles abriram um processo aí pra mim contra o Santander, contra a Claro e contra o Bradesco. O do Bradesco eu paguei, o do Santander eu paguei. O da Claro, que eu não paguei, e meu nome limpou, quando eu fui lá olhar depois de 1 ano e meio, ele falou que o processo tinha sido arquivado, não tinha dado nada, e pronto. E me passou o número do processo do Bradesco e o número do processo do Santander. Inclusive, depois que ele me falou isso, eu já tinha pagado o pessoal do Santander não, da agência de cobrança, me ligou falando que eu estava devendo eles dinheiro, ainda sendo que eu já tinha pagado, já tinha limpado meu nome, há anos. Logo depois que eu fui lá nesse escritório para olhar isso, ou seja, algumas coisas meio estranhas, entendeu? Eu não tenho o nome eu esqueci o nome do escritório lá, mas eu tenho o endereço dele aqui, lá vocês devem conseguir encontrar o nome direitinho. É na rua Goitacazes, número 103, sala 402, no centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. O telefone que está aqui é 31 30 72 26 49 e o 989 59 0016. Que o outro cartão que tinha o nome eu esqueci. Tá, mas é um triângulo que tem lá, marrom, com o nome lá, o nome do escritório é o nome do advogado.
Então, assim, e até hoje não deu resultado nem nada, depois de 1 ano e meio, os caras não fizeram nada, os caras não resolveram bosta nenhuma, enrolaram, nunca deram uma resposta. Não desconfio nada que os caras já devem ter saído o resultado disso aí, os caras embolsou o dinheiro e passou pra mim que tinha negociado alguma coisa, nem o número do processo eles me deu, que falou que o juiz já tinha arquivado o processo e que não tinha nem o número do processo mais, que eu tinha que procurar a empresa lá que não sei o que. Você vê como é que a pessoa é suja. Agora eu vou falar de um assunto muito sério, que são os vizinhos que moravam em Vespasiano, tá? Que eram os vizinhos que moravam na minha frente, do lado de baixo, e um tal de Dona Maria, vou dar os nomes. Os vizinhos que moravam na casa de Dona Maria, Jesus Dianete, Nenzinha e o marido de Dianete, e a de baixo que é a Fátima. Isso é coisa séria, mano. Eu quase me suicidei por causa desse pessoal. Quase, porque eu tomei 20 e tantos remédios. Só que foi tudo remédio misturado, que não tinha tanto efeito. E, na graça de Deus, só me deu uma dor de barriga mesmo. Mas que eu tomei os 20 e tantos remédios, eu tomei para mim poder me matar por causa deles. Vou falar um pouco dessa Diante. O que ela fazia? Eles ficavam gritando, me torturando, fazendo mó bagunça lá, porque sabia que eu não gostava, só para poder, assim, eles falavam. Aí depois passava um pouquinho, eles entravam no carro e saíam. Aí eu fui descobrir que sabe para onde é que eles estavam indo? Para clube, para parque. Ou seja, os caras ficavam me torturando de propósito, só para depois poder ir para parque. Teve um dia que eu tava lá, acho que eu xingando lá, falando os negócios no terreiro, a hora que eu xinguei ela simplesmente virou e falou assim, pra mim não importa, eu vou ganhar 100 mil reais mesmo. Teve um dia, cara, que a filha dela falou, eu tava no terreiro, ela tava se insinuando pra mim, a filha dela falou, eu vou contar pro meu pai. Ela virou e falou desse jeito, mas seu pai não liga mesmo. Depois que eu voltei do Rio, tava o marido dela e o pai dela com moto lá, na casa dessa tal de Dona Maria. Eles ficavam fazendo tanta bagunça que teve um dia que eu joguei um tijolo lá, que eu estourei cano. Fui na porta da casa dela, quando eu ia na porta da casa dela para tirar satisfação, eles mandavam as meninas. E lá mandavam mulher lá atendendo o portão, que os homens não tinham peito de ir lá no portão me encarar. Teve um dia que eles mandaram uma criança, que eu tava lá em cima, mandou uma criança me chamar de pedófilo. Olha pra você ver se tem condição uma coisa dessa. A tal de Fátima ficava fazendo uma bagunça, falando cada coisa, me chamando de viado, falando um bocado de merda, um bocado de trem, humilhando, falando coisas até da minha mãe, falando cada certo tipo de coisa. Essa Diane, você vê como é que essa mulher não vale nada. Tinha vezes que eu estava me masturbando dentro de casa, ela pegava e a filha dela começava, a filha dela e a filha da irmã dela, quando a filha da irmã dela estava tomando conta da filha da irmã dela, que são crianças de 5, 4 anos, ficar falando na maior altura. Isso é uma coisa de uma mãe, de uma pessoa normal fazer, de um ser humano fazer. Então, assim, cara, não pode. Eu falei com eles, eles tá pegando bem o que eu tô falando aqui, porque o tratamento que eu ia ter com eles ia ser outro, ia ser bem pior. Então isso é coisa que não pode, cara. Isso alguém tem que dar um jeito nessas pessoas aí. Vou falar um pouco da saúde. A UPA de Vespasiano, quantas vezes eu fui na UPA de Vespasiano, eu tava com dente, hoje eu não tinha problema nenhum. O dentista foi lá e estourou meu dente, só de implicância. E sabe o que gerou esse dente que ele fez a maior sacanagem comigo? Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha esse dente aqui, ó. Nem na coleta, na arrecadação de dinheiro, nem na distribuição de dinheiro da chapa durante a campanha. Simplesmente não tenho meu dente mais. Perdi meu dente por causa disso. Entendeu? Teve um dia que eu tava passando mal, eu tava quase morrendo, deitado no chão, os caras estavam encostando UPA, eu tava encostando maca do meu lado para me deitar na maca, para eles me levar sei lá pra onde, para fazer sei lá o que, achando que eu ia para algum lugar com esse povo que eu não sei nem o que era. As mulheres, as médicas lá se insinuando pro meu lado, achando que eu tava querendo fazer sexo com elas. Teve um dia que eu fui no PA, que eu estava morrendo de dor no estômago, que eu tenho problema no estômago, úlcera, gastrite, sei lá. A médica olhou para mim lá dentro da sala e falou assim que me mostra aí onde é que tá doendo. Ela não encostou em mim, mas assim, me mostra aí onde é que tá doendo. Dessa forma, pra você ver como é que são as pessoas.
no posto de atendimento, no dentista do posto de atendimento, a médica ficava relando os peitos na minha cabeça, olhando, fazendo sinalzinho para poder ver meu negócio duro por cima da bermuda. A médica ficava rindo, fazendo gracinha lá dentro, insinuando para ver se eu ia querer ficar com algum. Olha se isso é a atitude de um ser humano, gente. Olha o que as pessoas são capazes de fazer. Olha isso, como que pode o ser humano ser assim? E, aproveitando a deixa, eu queria só falar uma coisa em relação ao Rio de Janeiro, que é o seguinte. Eu estava no Santa Teresa e, direto, nunca tinha tiro na favela chamada Falé. Tá, o Falé estava sempre em paz, desde que eu cheguei lá. Quando eu cheguei teve alguns tiros, mas depois que eu cheguei lá acabou, não teve tiro mais nenhum na favela chamada Falé. Sabe quando tinha tiro lá? De manhã, quando o BOPE subia e começava a trocar tiro com os caras pra lá e pra cá pra assustar. Eu acho que pra mim assustar lá só pode. Por que eu tô falando isso? Porque o dia que eu falei que eu ia pra Mangueira, conhecer a Mangueira pra poder mudar pra lá, no mesmo dia o BOPE foi lá, invadiu a Mangueira e começou a trocar tiro com o bandido lá. Dá pra vocês uma coisa? Não tinha tiro nenhum na Mangueira, a Mangueira estava pacificada. O dia que eu falei que eu ia na Mangueira para poder conhecer, para poder alugar um hostel lá, para poder ir para lá, o BOPE invadiu a Mangueira e começou a atirar lá. Não estou falando que o BOPE são os bandidos, porque o BOPE é uma ferramenta de alguém que está por trás aí, né? Eu não preciso citar o nome, que você sabe muito bem quem que é. E eu gostaria de saber uma coisa, eu gostaria muito que vocês pudessem me esclarecer em hostel, no Rio de Janeiro, na rua mesmo, essas coisas, se realmente teve mulheres mexendo comigo durante a noite enquanto eu estava dormindo, não só mulheres, homens e viados, tá? Que é o pior, que é uma coisa que vai dar um problema muito grande se isso aconteceu. Viados, mulheres, mexendo comigo enquanto eu estava dormindo, mexendo no meu pau, essas coisas. Se foi uma certa pessoa aí, que eu não vou citar o nome dela para denigrir a imagem dela, mas todo mundo sabe quem é, porque eu já falei que amo ela, o único erro dela foi não ter me acordado, porque ela vai ser minha futura esposa, não, sei lá, ela está perdoada de qualquer coisa que ela tenha feito. Por quê? Porque ela foi a única pessoa que me ajudou. Então eu deixo bem claro isso. Ela me desculpe se eu estiver falando algo mal que ela não gosta, ou que o pai dela não gosta, ou que a avó dela não gosta, peço desculpa à família dela. Mas ela está perdoada porque ela foi a única pessoa que fez algo para me poder me livrar de toda essa... É isso, né? Que não tem nem nome. Se não fosse ela, era perigoso eu estar lá até hoje sofrendo, passando por esse tipo de coisa, tudo aí até hoje. Então ela está perdoada de qualquer forma, eu agradeço ela muito. E eu também não sou nenhum santo, né? Então o único erro dela em relação se ela fez alguma coisa disso aí foi não ter me acordado. Mas não estou falando que ela fez, porque conversas que chegaram na minha cabeça, tá entendendo, e coisas assim. Então, se aconteceu, que tem um si que é uma lacuna muito grande, ela está perdoada e eu não aceito ninguém nem olhar torto pro lado dela, entendeu? Que se olhar vai se ver comigo. Agora, o restante das outras pessoas, cuidado, vocês têm que ficar mais espertos. Porque sumiu cueca minha no Rio de Janeiro, sumiu coisas minhas, coisas muito estranhas aconteceram enquanto eu estava em roça, quando eu estava dormindo na praia, mulheres ficando peladas na praia perto de mim. Então são coisas muito estranhas, tá? Foram muitas coisas muito estranhas também que aconteceram no Rio de Janeiro. Favela, muita troca de tiro para poder me assustar. Inclusive teve um assalto no Oriente Express, onde a Lourdes estava muito valente com os bandidos, valentona, pulando na frente dos bandidos, falando que os bandidos me defendendo, que não sei o quê. E me leva a mão, né? Eu vou ser bem sincero com vocês. Lembra aquele filme lá do BOPE, quando os policiais invadem lá o armamento de arma, que vai roubar as armas, que o cara fala, não, o palavreado deles era muito certinho para ser bandido. Foi mais ou menos isso, tá entendendo? Arminha nova, os caras com o dedinho no negócio, os caras sem preocupação, entendeu? Sabia que tinha gente no fundo e não se preocuparam em ir. Conversa muito certinho, entendeu? Arma aqui, ó, com arma no peito, arma segurando arma no peito. Eu sou bandido, eu conheço bandido, eu convivi com bandido a vida toda. Eu sei muito bem como é que bandido age. Bandido não age daquela forma tudo certinho, tudo bonitinho, não. Conversando direitinho, com GHH, com toda educação.
sem fazer nada, aqui tem todo quietinho. Eu tava dentro da cozinha, com cheio de faca na cozinha. Os caras apareceram sem arma, o primeiro apareceu sem arma. Ou ele queria, tava esperando que eu pegasse, e pegasse a faca e saísse para atacar ele e o outro atirasse em mim, né? Ou então, os caras tava muito armado, tava achando muito que era um joguinho e tudo mais. Inclusive ficaram falando no telefone na maior altura. Eu não sei que bandido que vai roubar e começa a falar no telefone na maior altura, pra ver se eu ia pensar alguma coisa ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então assim, foi muito, foi tipo, o dia que as crianças, a filha da menina que ficava lá, que é a Thaís, saíram, foi bem no dia que essas meninas saíram, o dia que o pedreiro não foi trabalhar, o dia que o rosto estava mais vazio, foi o dia que eles foram assaltar. Ou seja, foi muito armadinho, muito certinho isso aí. Então, vamos investigar, vamos olhar aí, porque se eu tiver que olhar, o pau vai quebrar. E tem muito mais coisas, isso é só o início, beleza? E continua aí colocando esses caras na cadeia e tranca essas porra tudo. Esses safados aí desses políticos, mete tudo na tranca. E o senhor Pezão é o próximo a ser tirado aí do poder e ser metido na tranca, que esse também é pilantra, tá? É da quadrilha do Cabral também.